Bom dia a todos que nos assistem. O bate-papo dessa semana vai ser sobre a comunicação e as relações socioprofissionais no trabalho. Para ajudar aqui no bate-papo hoje, a gente tem o Guilherme Pérez, que é trabalhador do Judiciário, do Tribunal e diretor do Sinjusc, e o professor Rossano, né, que em todos os bate-papos tem nos acompanhado aqui, enriquecido também o debate. Falar da comunicação no trabalho, assim como das relações socioprofissionais, nós estamos falando do principal componente na relação humana do trabalho, que é a comunicação, né? Quer dizer, de que forma que essa comunicação chega até o local de trabalho, de que forma ela circula no local de trabalho, para que tenhamos uma efetividade no resultado do trabalho, né? Quando a gente fala em comunicação no trabalho, a princípio nós falamos de alguém que emite uma mensagem e alguém ou algumas pessoas que recebem essa mensagem. Pode ser falada, pode ser escrita, pode ser via algum documento, né, que instrua os trabalhadores no desempenho das suas tarefas. E o que geralmente pode causar algum problema na comunicação no trabalho são alguns ruídos, né, e alguns mal-entendidos que podem ocorrer tanto devido a uma falha na emissão da mensagem, como também na recepção da mensagem. E quando falamos de relações socioprofissionais, nós estamos falando de um local de trabalho, como é no Judiciário, né, que pessoas de diferentes formações, com diferentes funções, né, que precisam, de forma organizada, convergir para um resultado comum, né, que é a efetividade do trabalho no Poder Judiciário. Para tanto, a comunicação precisa ser bem colocada, bem desenvolvida, bem circulada, né, e bem entendida. Nós vamos falar mais um pouco sobre esses ruídos, quais são os principais ruídos, né, Rossano, assim, que podem interferir e causar um mal-entendido e interferir tanto nas relações de trabalho quanto no resultado final do trabalho, né, que também influencia no trabalho que é prestado para a sociedade, né? Quer dizer, a qualidade do trabalho tem a ver com a qualidade e a forma de comunicação que tem se usado. Antes de eu entrar então nessas questões um pouco mais conceituais e técnicas, assim, Guilherme, do que é causador de ruído, do que pode causar um mal-entendido, ou quais são os fatores que podem causar mal-entendidos, eu queria que você trouxesse aqui para nós um pouco do dia a dia, assim, de como se dá a comunicação nos ambientes de trabalho aqui do Poder Judiciário. Bom dia, Matheus, bom dia, Rossano, olá, colegas. A comunicação, os colegas do Judiciário sabem melhor do que eu para dizer que é vertical, né? Então sempre vem a informação de cima. É curioso como as informações do Tribunal de Justiça, quando chegam aos colegas nas comarcas, ela é uma comunicação que nem sempre ela se efetiva no fim das contas, porque ela às vezes vem de uma forma truncada, vem via uma orientação, uma resolução, que nem sempre é explicada, às vezes um texto rebuscado, né? Um texto normativo de uma nova resolução, alguma coisa nesse sentido, orientações da Corregedoria que tiveram bastante agora nos últimos 2 anos, novas orientações, e isso gera esse problema de comunicação e de relações, né? Até mesmo porque lá na ponta, onde o trabalhador cumpre a sua função, que ela tem que ser bem recebida para poder se efetivar numa boa prestação de serviço aí para os cidadãos catarinenses, né? E é curioso como isso também está ligado à questão da qualidade, como tu mencionou. Então, a comunicação pode influenciar diretamente na qualidade, e hoje é bom a gente lembrar que o CNJ ele trabalha apenas com números quantitativos nos relatórios de justiça e números do CNJ que são divulgados anualmente, é só quantitativo. Quantidade de processos baixados, quantidade de sentenças, quantidade de vários itens lá que são colocados no relatório. E isso em nenhum momento é colocada a questão da qualidade, né? Então, até que ponto essa questão da comunicação também não interfere na qualidade do serviço
que é prestado aí à população, né, que usufrui do sistema judiciário. Então, além disso, tem a questão das diferentes funções, né? Por exemplo, uma área administrativa que determina o procedimento para um colega do judiciário que está numa função administrativa, mas a partir dali, então, teria que cumprir algum tipo de função judicial. Né? Então, é o caso, por exemplo, dos analistas administrativos secretários de foro, que têm acumulado muitas funções ao longo do tempo. Não só eles, também os técnicos, os analistas. Né? Então, a gente percebe os agentes também historicamente. Existe uma disfunção generalizada das funções do Poder Judiciário, que cada um tem a sua função específica, e isso também por conta de uma falta de comunicação ou falta de uma relação que realmente possa se configurar para se estabelecer critérios, né? A preservação das atribuições, a preservação das funções como um fim de se manter a qualidade como norte. Né? O deslocar da quantidade para a qualidade, eu acho que é importante nós sempre termos isso em mente, porque o que nos interessa é mais do que a quantidade. Né? Claro. Não adianta a gente reproduzir toda uma quantidade de decisões judiciais ou questões administrativas sem que elas tenham qualidade. Porque se elas não tiverem qualidade, nós vamos ter que refazer esse sistema, que vai dar um número quantitativamente até maior, sim, mas vai dar mais trabalho para quem está lá na ponta executando. Né? Com certeza. A gente, semana passada, né, com o médico psiquiatra que estava aqui, a gente debateu um pouco sobre isso, assim, que tem a ver muito com a gestão por metas, né, Guilherme? Assim, você institui uma organização de trabalho cujo resultado final é o que importa, digamos assim, a quantidade, né, de sentenças, de processos, é o que vai ser contabilizado. Né? E como que fica a qualidade disso? Né? Eu tenho uma crítica dura quanto a esses modelos, principalmente no serviço público, né? Modelos de gestão por metas, né? Porque é um modelo financeiro, né? E esse modelo financeiro de metas, na minha opinião, não cabe no serviço público, muito menos no Poder Judiciário. Né? Muito menos do Poder Judiciário, onde a gente depende da qualidade, por exemplo, do trabalho, da qualidade de uma sentença, da qualidade do andamento de um processo. Né? Rossano, como você é professor, né? Quer dizer, essa coisa da comunicação, você como mais do que qualquer outro profissional, sabe que depende muito do entendimento de um receptor da mensagem, né? Quer dizer, uma mensagem chega a um ouvido, mas ela vai ser interpretada, né? E acredito assim que quanto mais clareza tivermos na comunicação e mais direta ela for, mais efetividade a gente vai ter na recepção dessa mensagem. Né? Certamente. Agora, o Guilherme traz uma questão que eu vejo aqui, vou dividir em dois momentos. Né? O primeiro momento, ele traz uma questão que é da ordem do discurso. Né? Aquilo que Foucault trabalhou muito. O que seria a ordem do discurso? É aquele que fala, e para quem ele fala e como ele fala. Então, como o Guilherme está colocando, uma resolução, uma portaria com um discurso rebuscado que não atinge a compreensão do outro. E, em primeiro lugar, a gente está falando aqui de um discurso violento. A gente está falando de uma violência contra o outro, que não entende aquilo, que também se caracteriza como uma forma de exercer poder. Se eu posso dizer para você que isso aqui é uma coisa aí que você possa entender, e eu tiro um elenco de palavras para rebuscar isso como forma de você não entender, eu estou exercendo um poder que é inclusive o poder de você não entender aquilo, que é inclusive uma maneira que eu tenho de te controlar você. Então, eu diria que é um momento que o Guilherme nos traz, que é da ordem do discurso. Sim. É o discurso que as pessoas podem não entender. Está colocada de uma forma que, se você não entende, você tem que procurar entender. Tem todo um aparato atrás disso aí que causa uma violência enorme no receptor.
A outra coisa é que existe uma hierarquia dentro do serviço em que a ordem, a portaria, a resolução que vem, ela tem que ser palatável a todos e todos têm que entender ela precisamente como você colocou. Quer dizer, se não existe clareza, existe violência. Então, assim, a maneira como você coloca a coisa, ela deve ser absolutamente precisa para todos. Então, ser o juiz, ser o magistrado, ser o desembargador, num processo verticalizado do judiciário é uma coisa. A outra coisa são a horizontalidade das pessoas, porque você não está fazendo resolução para máquinas, você está fazendo resolução para as pessoas. E na horizontalidade da humanidade todos são iguais. Então você tem que fazer que essa ordem do discurso seja um discurso que permeia todos, independente da função que ele exerce. Agora, ele traz outros elementos que são caríssimos, que é desvio de função. Quer dizer, se você tem um poder que mexe com a vida das pessoas, que decide a vida das pessoas, em que ele está já com esse tipo de dificuldade, já no início da proposição de como organizar o trabalho, então eu posso dizer que nós temos um problema grave para resolver. Sim. É interessante o que vocês dois trazem. Eu peguei alguns relatos que eu trouxe do relatório de saúde da FENAJUDE, que foi feito ainda esse ano, 2019, e alguns relatos dos trabalhadores do judiciário. Assim, um diz assim, que a comunicação é falha. É má comunicação que às vezes atinge alguns e não todos, incompleta. De repente mudam o entendimento em uma determinada matéria. Aí você vai fazer e te dizem que já mudou, mas ninguém avisou. Não há muito diálogo, né? Outro que diz assim, que entre os servidores é tranquila a comunicação, só não é muito tranquilo dos servidores com os chefes e com os magistrados. Bem, as duas trazem aqui um problema grave assim, de comunicação, que uma tem a ver com as relações de poder, né? Sim, no trabalho. Vertical. E a outra é com uma comunicação falha, quer dizer, isso acontece muito no serviço público, assim, não é uma prerrogativa só do judiciário. As pessoas prestam o concurso, chegam ao local de trabalho e aprendem fazendo. Não há um treinamento para dizer, você tem que fazer determinada função. Eu tenho a opinião de que isso é feito deliberadamente, para promover desvios de funções. Quer dizer, eu já não te esclareço muito da tua função para facilitar quando eu for fazer o desvio de função, né, que causa um problema de comunicação também. Né? Porque se a gente tem uma relação de trabalho onde tem um conjunto de trabalhadores que cumprem determinadas tarefas e determinadas funções, quando há um desvio de função, muito provavelmente vai acontecer uma desorganização do trabalho e que vai acarretar no produto final, né? Vai acarretar, talvez não na quantidade, né, Guilherme? Mas na qualidade sim. E eu queria trazer aqui um pouco, assim, então, esses principais ruídos, assim, essas principais interferências que geralmente acontecem na comunicação no trabalho, né? Quer dizer, quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de alguém que vai emitir e alguém que vai receber. O que acontece às vezes no local de trabalho é que a comunicação acontece pelo telefone sem fio. Sabe, que telefone sem fio tem aquela brincadeira de criança que um vai falando no ouvido do outro, uma frase, e quando chega lá no final do telefone sem fio já é outra frase. Quer dizer, no ambiente de trabalho, isso acontece muito. As coisas se difundirem, às vezes, pelo chamado rádio corredor. Então, um fala para um fulano, que fala para o outro, que fala para outro, e a mensagem vai se desvirtuando no meio do caminho. Isso também vai ter um resultado lá na frente, né, no produto do trabalho. Né? Esse é um dos ruídos. O outro ruído que interfere na comunicação é quando há uma compreensão seletiva. A compreensão seletiva é quando o emissor dá a mensagem e aquele que recebe a mensagem interpreta ela como convém.
Quer dizer, eu interpreto essa mensagem como me convém. Você, de repente, me pede, estabelece que tal trabalho precisa ser feito hoje. E aí eu faço hoje, mas a hora que eu quero. Sabe assim? Uma coisa que me convém. Ou outra coisa, que também é a compreensão seletiva, é porque quem disparou a mensagem, quem emitiu a mensagem, pensa, né, que o outro entendeu. Porque na compreensão seletiva o sujeito diz, você entendeu? Ele diz assim, entendi. Mas ele interpretou de uma maneira que lhe convém, e não da maneira concreta, né? E no local de trabalho isso é muito importante, porque nós estamos falando de um grupo de pessoas que precisam convergir para um produto final de trabalho. Outra é a compreensão conveniente, né? Que é o se fazer de desentendido, né? É um ruído também. Quando você tem clareza de determinado assunto, e aí quando alguém te pede ou fala de determinado assunto, você se faz de desentendido. Tá? Depois, não, do que você está falando? Não sei. Sabe, tem uma pilha de caixas na tua sala, Guilherme, vamos recolher essas caixas? Que caixa? Sabe? Faz de desentendido. O que acontece em todos esses casos? Aquele que emite a mensagem pensa que o outro entendeu. Né? Agora, sim, quando isso não é resolvido, o mal entendido, o problema vai acontecer de alguma forma, seja com o trabalho final, ou seja com a impossibilidade de se realizar até o trabalho final. Então, assim, eu acredito que algumas coisas na comunicação podem ser muito simples, assim, de serem amenizadas. Na nossa cartilha sobre a violência moral no trabalho, a gente aponta uma das coisas que é as relações mais pessoais, mais diretas de trabalho. É sempre mais produtivo uma comunicação direta do que essa indireta que tu traz, né, Guilherme? Assim, hierarquicamente sai uma portaria, às vezes, como o Rossano coloca, numa linguagem um pouco rebuscada para o trabalhador, que depende de certa interpretação, e aí para vir a compreensão seletiva é um prato cheio, né? Eu entendi assim, eu entendi assado, do que reunir as pessoas e falar uma linguagem só, né? Quer dizer, e a linguagem falada, muitas vezes, né? Por quê? Porque você tem a certeza que o outro está escutando e você pode confirmar, né? Às vezes uma coisa muito simples para resolver mal entendido é perguntar se você entendeu. Confirmar, você entendeu? Vamos, né, fazer junto, sei lá, né? Você entendeu, confirma isso. E outra coisa, né, Rossano, é a franqueza sempre, né? Porque precisa da franqueza tanto do que emite a mensagem, quanto aquele que recebe a mensagem. Pode também não entendi, né? Precisa ser franco quando a gente vai dizer, olha, não entendi tal coisa. Explica de novo, né? É claro que a gente fala isso, parece que é simples, né? Agora, as relações de trabalho são permeadas de outras contingências, vamos dizer assim. Uma delas é o próprio assédio moral, né? Dependendo de um chefe, pode ser que não receba muito bem uma resposta dessa. Quer dizer, não entendeu? Esse cara não entende. E o trabalhador, com medo disso, fala que entende. Né? Eu não quero aqui dizer que compreensão seletiva ou os mal entendidos, ou o trabalhador quando diz que entendeu, como na verdade não entendeu, como se isso fosse uma coisa que o trabalhador faz para sacanear. Não, muitas vezes é por medo, porque não há uma relação muito aberta já no local de trabalho, e eu noto isso assim de forma escancarada no Poder Judiciário. As pessoas trabalham cada um no seu quadrado, né? Muitas vezes até pisando em ovos, né, Guilherme? E aí, claro, fica muito mais difícil de tu ter uma comunicação aberta, né? E a gente tem que tratar também de como que o judiciário se comunica com a sociedade. Exatamente. E aí, vocês estavam falando, eu estava pensando em vários exemplos que ocorrem aqui. E acho que é muito fácil dos colegas todos identificarem
por exemplo, no âmbito judicial. O STF dá uma decisão, né, colegas que trabalham estritamente na função jurídica ou judicial. O STF dá uma decisão e aí vem para ser adaptada ou cumprida por um juiz ou um assessor aqui dentro do Tribunal de Justiça. Dependendo do modo como ela é escrita, você não entende a decisão, né? Até mesmo porque os acórdons, né, não só do Supremo, mas do STJ, de várias câmaras, às vezes eles não traduzem até ali no título, né, na ementa que se chama, né, dos acórdons, não traduzem o que está escrito embaixo. E às vezes as pessoas só interpretam o início, não o final, tem que interpretar aquilo tudo. Então é uma questão de comunicação também, né? No âmbito administrativo, a gente já traz, por exemplo, para a questão do CNJ. O CNJ às vezes determina por uma resolução alguma função que tem que ser exercida pelo tribunal ou pelos servidores, pelos magistrados, e isso também não é compreendido, assim, né? Como tu citou ali, dos 3 tipos de comunicação. Primeiro, pode ser colocado, o que o CNJ está querendo fazer com o meu trabalho aqui que já está? Né? Então, assim, nas diferentes comarcas, os procedimentos internos, eles variam de um local para outro. Então, às vezes, você tem uma vara criminal em Chapecó e uma vara criminal em Florianópolis, Joinville e Criciúma, cada uma delas com um procedimentozinho próprio diferente da outra. Então, isso também é um problema de comunicação. Se um servidor sai de uma vara criminal dessa e vai para outra, ele se depara com outro procedimento lá, que às vezes é essa comunicação que, aqui é um pouquinho diferente. E que pode causar todo um problema de relação no trabalho. Causa problema de relação no trabalho, em primeiro lugar, porque é o dia a dia, né? Causa problema, vai acumulando, né? Vai acumulando, vira uma bola de neve que dá um reflexo futuro lá na entrega do trabalho, né? E falando dessa questão, né, só frisar aqui que quando a gente menciona qualidade, a gente não está falando em qualidade total, né, que é um termo técnico também do âmbito financeiro que tu colocaste, assim, não é nesse sentido. Porque às vezes dentro da própria academia judicial que existe hoje nos tribunais, as universidades corporativas, se coloca a questão da qualidade total como uma premissa, na verdade como uma meta a ser buscada, perseguida. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando em colocar qualidade no trabalho que é meramente aferido de forma quantitativa. Não é a visão empresarial de qualidade do trabalho. Isso, exatamente. Né? E, em terceiro lugar, além dessas questões judiciais, administrativas, entender também o judiciário como um espaço político. Né? O judiciário não é diferente dos outros poderes, legislativo e executivo, que não tem política. Tem muita política dentro do judiciário. Por exemplo, se escolhe os presidentes dos tribunais através de uma questão política. Né? Se escolhe o corregedor também através de uma questão política. Né? Se traz a questão de coletiva também, muitas vezes, dentro de um âmbito político. Então, assim, nesse âmbito político também tem essa questão da comunicação. Porque, assim, isso gera um problema também de relações sociais, de relações profissionais, porque as ingerências e influências políticas dentro de cada questão, seja administrativa ou judicial, ela impacta, né, dentro do judiciário como um todo. No relatório de saúde, na pesquisa de saúde que a gente fez pela FENAJUDE lá, e agora a gente está aqui pelo Sinjus, que é representando a área de saúde e previdência lá na Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário dos Estados, a FENAJUDE, a gente detectou isso, que essas relações socioprofissionais, por conta da comunicação e também na divisão de tarefas, a divisão do dia a dia, que é essa questão de se chegar com novas atribuições todo dia, ou seja, muda uma resolução do CNJ ou do Tribunal de Justiça, e ela me gera mais trabalho. Então ela chega por uma comunicação, né, e nesse sentido ela gera mais trabalho. Esse problema da divisão de tarefa que envolve as funções, né, e as atribuições, que está ligada a essa questão de relação socioprofissional pela comunicação, ela é um dos fatores pelos quais as pessoas que trabalham no judiciário, elas adoecem. Então, na pesquisa de saúde da FENAJUDE, a gente encontra um destaque muito grande lá sobre ela é muito importante nesse sentido, porque ela traz as causas do adoecimento das pessoas no judiciário. E aí essas causas são a organização do trabalho, né, e a própria divisão de tarefas.
Então, a organização do trabalho, o jeito que o trabalho é organizado no judiciário, ou seja, como o Tribunal de Justiça organiza o trabalho em Santa Catarina, ou como o CNJ organiza de maneira geral o trabalho no judiciário, isso é um dos fatores que adoece as pessoas. Por quê? Porque é uma maneira, digamos assim, desorganizada de trabalho. Claro. Não existe uma clareza, desde a parte da comunicação até a própria estrutura, para se definir realmente quais são os pontos, o objetivo daquela prestação do serviço público. E aí, isso influencia também na divisão de funções, na divisão de tarefas, né? Então, isso é muito claro ali no relatório de pesquisa e é bom que todo mundo saiba também. E esses pontos são fundamentais sobre a saúde dos trabalhadores, né? Cada vez mais os pontos que a gente vem trazendo aqui, né, que a gente debate e que também no relatório de saúde da FENAJUDE, todos esses pontos, eles convergem para sempre o mesmo ponto, que é o formato de organização do trabalho do Poder Judiciário, né? Que, digamos assim, é facilitador de toda uma ordem de problemas nas relações de trabalho e até mesmo da qualidade do trabalho, mas na qualidade do trabalho público, né? Não nessa qualidade de trabalho empresarial, né? Até mesmo porque, se parar para pensar, o CNJ e o Tribunal de Justiça, de maneira geral, consideram os trabalhadores como número também. Uhum. Então, a partir do momento que você desumaniza e considera as pessoas como número, isso tem reflexo direto na saúde das pessoas. Interessante, né, o que o Guilherme fala aqui, que é um negócio até parece um terreno meio pantanoso, que quando a gente fala em política no judiciário, né? Parece, como assim política no judiciário, né? Política cabe às câmaras legislativas e ao Poder Executivo, mas sim, a gente sabe que existe política dentro do Poder Judiciário, mas eu tenho a me perguntar o seguinte: nessa política do Poder Judiciário, qual é a parcela do trabalhador? Ele participa? Pois é, quando se fala em política, na verdade se fala em escolha. E você, desde sempre, é um político, já lá desde criança. Escolheu o verde, não escolheu o amarelo, escolheu o azul, mas não escolheu o vermelho. Quer dizer, quando você está escolhendo, você está fazendo política, né? O que o Guilherme traz, né, com essas novas normativas que vêm de cima para baixo, verticalmente em cima do trabalhador, gerando mais trabalho, mas não gerando mais trabalhador. Então, nós temos aí um nó. Quer dizer, você gera trabalho, mas não gera trabalhador. Então, significa que aquele trabalhador que já está, ele tem que ser assoberbado com aquele trabalho. E muitas vezes ele nem está preparado para aquele trabalho, fruto dessa mesma comunicação deficiente, às vezes hermética demais. Então, assim, a possibilidade de errar é muito grande. Então, um trabalho, um poder, que é o judiciário, que é seu objetivo principal é fazer justiça, quer dizer, fica prejudicado, porque o organograma que vai fazer essa justiça simplesmente não está organizado e nem com conhecimento muito abalizado para que essa qualidade e não essa quantidade chegue lá na frente para fazer justiça e atender a sociedade como um todo. Então, esse se constitui, evidentemente, um problema a ser resolvido, passa pela essa humanização da informação, passa pela essa informação mais perceptível e passa pelo treinamento dos trabalhadores como um todo. Tema, assim, para um longo debate, talvez até para ocupar um programa aqui. Exatamente. Que é interessantíssimo isso que o Guilherme trouxe, das formas políticas internas no judiciário e onde que está o trabalhador de base nessa política, porque tu pode ter, como nas grandes corporações, políticas somente entre cúpulas, né? E os trabalhadores somente a obedecerem resoluções, né? E acho que a gente pode tratar disso, de como que isso se dá dentro do Poder Judiciário. Mas, por hoje, então, esse programa vai se encerrando. Eu quero agradecer todas que nos assistiram. Vamos falar mais desse tema, sim, da comunicação e das relações interpessoais no trabalho. É importantíssimo cada vez mais a gente esclarecer, poder dar dicas, ajudar e como melhorar a comunicação para melhorar também a nossa qualidade de vida no trabalho. Então,
Vamos se comunicar, deixa comentário, curte, compartilha, envia a live para os amigos, deixa suas sugestões, a gente traz aqui para o programa, responde todas as perguntas e quero agradecer o Guilherme, agradecer o Rossano mais esse bate-papo dessa semana. Obrigado, bom final de semana. Obrigado. Obrigado.